Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Essa semana, o Santos anunciou a renovação de contrato com Enzo Monteiro e emprestou para um clube da Bulgária, não sei. Um time... Da Coreia, né? Da Coreia, desculpa. E o Enzo é um jogador que já passou no profissional do Santos, beleza, defende a seleção boliviana lá e tal, mas é um cara que não serviu. E o Santos renovou o contrato dele para emprestar algo muito parecido que aconteceu com o Andrei. Só que com o Enzo Monteiro ninguém fala nada. Quando acontece com teu filho, vira um escarcéu. Inclusive gente errando de maneira, assim, bastante preocupante, para dizer o mínimo, o salário dele. Daquilo que ele ganha, eu sei que você foi mais. Não, mas o erro do salário foi o que mais me incomodou. Então, não, mas eu cheguei a manifestar através das redes sociais. Sei que você não pode falar que não ultrapassavam os 13 salários mínimos bruto. Aí teve gente, o direito de imagem. Nunca teve direito de imagem. Eu desafio qualquer um aí. E outra coisa, eu não gosto de me defender atacando, tá? Mas se alguém conseguir provar que ele ganhava mais de 13 salários mínimos, eu encerro a minha carreira agora. Você que não gosta de mim, prova que ele recebia mais de 13 salários mínimos, que eu encerro a carreira agora em tudo. Eu sumo de YouTube, eu vou vender pastel na feira, eu vou, sei lá, vou fazer outra coisa. Vou trabalhar com faixa em churrascaria, mas não vou fazer crônica esportiva, eu desafio. Foi irresponsável e mesmo depois de eu negar... Nem usou a rede social, nada, nem um pedido de retratação para dizer que não era isso. Entendeu? Exatamente, Essa pessoa disse que o seu filho ganhava 60 mil reais. O que mentira. Enfim. Mentira, e eu desafio qualquer um a falar que é isso. Líquido não ganha um terço disso. Líquido não ganha um terço disso. Então. E nas duas últimas extensões, não teve R$1 de aumento. E não só foi o Enzo, não. Você falou do Enzo. O Enzo, não estou dizendo se é certo ou se é errado. Uhum. É uma postura da atual gestão. Uhum. Ela renovou com o Enzo, mais um ano. Ela renovou com o João Fernandes, que foi com o Andrei junto por confiança. E ninguém soltou que o João Fernandes estava indo por confiança. Ela renovou mais um ano com o Ian, que foi para o Avaí. Todos aqueles que a gestão acha que pode dar alguma venda futura? Não é necessariamente servir ao profissional. Não, venda futura. Para recuperar o que gastou no salário ao longo desses anos. Ela renovou, ela estendeu o contrato. E alguns que nem terminavam agora. Por exemplo, o Enzo terminava acho que em 2027, agora vai até 28. A minha pergunta é, por que se faz esse escarcéu em cima do Andrei? Eu sou suspeito de falar, mas é muito por causa do pai, né, cara? Os outros, o pai não é jornalista, o pai não critica a gestão. Não desvia o foco. Você preferia que ele jogasse em outro clube, que não fosse o Santos? Pra que tivesse... Hoje sim, no passado não. Tanto que ele era assim, de conflito de interesse. Ele era da Ponte Preta e eu fui um dos maiores incentivadores. Vou contar rapidinho como é que foi. Em 2014... em 2013, eu comecei a colocar uns vídeos do Andrei quando ele estava no Sub-11 do Sumaré. Era no Facebook e no Orkut. Não, nem o Orkut eu usava, só o Facebook. E o Abel Verônico, pai do Abel Neto, que foi ídolo do Santos dos anos 60, ele era coordenador e supervisor da base do Santos. Isso, sei lá, 2013, 2014, tá? Janeiro de 2014. E o Abel viu uns vídeos lá e interessou. Traz ele aí pra fazer teste. Acabou o campeonato pelo Sumaré, eu trouxe. O 2002, que é o ano que ele nasceu, tava de férias e ele treinou com 2000. Pra quem tem 11 anos, a diferença de 2 anos dá muita diferença. Mas ele treinou. Acabou o treino, apesar da pouca idade, perguntei, filho, você acha que deu? Acho que não, pai. Na força eu tava perdendo. Legal. Nisso, o Luciano Santos, que foi quem revelou o Yuri Alberto, foi quem revelou... O técnico do Rodrigo. Do Rodrigo Raio, revelou o Sandri, revelou essa rapaziada toda. Me chama no privado, eu nem conhecia ele. Cadê a documentação do moleque? Como documentação? Eu gostei dele, falei, o Abel não falou nada. Não, mas o Abel é o coordenador, o técnico sou eu, pode trazer. E eu trago o Andrei pro Santos. Só que passou 2 semanas, eu sou separado da mãe do Andrei, ele começou a sentir falta da mãe. E ele tinha apenas 12 anos. Pai, eu não vou aguentar ficar aqui. Falei, beleza. Aí ele volta pra Paulínia, onde a mãe dele morava. E não fica no Santos. Eu peço desculpa lá pro Luciano, explico as razões e ele vai embora. Aí ele, com a ajuda do irmão do Edu Dracena, o Renato Dracena, o Edu Dracena, até curioso isso aí.
Tinha dado o Edu Dracena foi um monstro pra mim de zagueiro. Foi um dos maiores, com a camisa do Santos, do Palmeiras. Mas ele teve um jogo lá que ele não foi bem, eu dei um cacete no blog lá, que eu dava as notas, né, cara? E me ligou o irmão dele, o Renato Dracena, que é empresário. Hoje é agente de futebol. Pô, tu falou isso aqui do meu irmão, não sei o quê. Ó, cara, a nota é minha. Meio tolerância zero. Não enche o saco, meu irmão. Dá licença, vai se ferrar. E pá, desliguei o telefone. Passa um tempo, o Andrei volta pra Campinas, e ali eu percebi o Santos lamentou a saída dele. E queria a volta dele. Eu falei, pô, acho que o moleque tem jeito, cara. Não é só eu como pai, não. Eu ligo pro Edu Dracena. Edu, pô, jogou no Guarani, arruma um teste aí pro Andrei, no Guarani. Lembrou. Aí o Edu falou assim, ó, no Guarani eu não tenho moral não, porque eu meti o Guarani no pau porque eles me deram cheque sem fundo lá. Eu não vou conseguir teste pra ti, não. Mas eu vou te dar o telefone do meu irmão. Tu liga pra ele porque ele tá começando agora a agenciar jogadores. Ele conhece lá o pessoal da base da Ponte. Teu irmão, qual é o nome dele? Renato. Destruiu o cara, assim, tá ligado? Eu tinha mandado o cara pros quintos, nós se ofendemos. Como é que eu vou ligar pro cara, velho? Mas por um filho tu faz tudo. Eu liguei pra ele. Desculpa, Renata, tudo bem? Não pedi desculpa, não. Não? Ô, Renatão, tudo bom? Boa tarde. Ô, Ademir Quintino. Opa, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Acho que ele... Não, é o seguinte, eu falei com o teu irmão, ele falou que tu vai arrumar um teste pro meu guri. Tá bom. Vamos se encontrar amanhã lá na Santos Store, lá onde vende as roupas lá. Encontrei, não sabia nem enfiar a cara, né? Aí esse dia eu pedi desculpa. Eu falei, desculpa aquele dia, eu fiquei nervoso. Não, deixa isso pra lá. Ele ligou pro técnico da Ponte, do Sub-13 da Ponte, e na mesma hora arrumou um teste. Aí na sexta-feira eu levei um moleque lá, ele passou no teste, ficou 2 anos na Ponte. Aí teve aquele período da contrato de formação, igual tá vivendo o Cauã Basílio agora, e dá. Uhum. E o Luciano me ligando. O Luciano vendo os vídeos dele na rede social, traz ele aqui. Peguei o Andrei lá e levei. Ficou uma semana lá, passou. Traz a documentação dele, a Ponte não queria liberar. Perdeu as finais do Paulista daquele ano. O Santos foi vice-campeão, inclusive. Aí no ano seguinte, agora vai. E ele não precisava de alojamento, porque o pai morava aqui na Baixada. Levei. Já não era mais o Luciano técnico, era o Gustavo Roma. Mais uma semana de teste. Passou. Gestão Modesto Roma. Eu tô falando as gestões para todo mundo. Tem gente que acha que foi o Marcelo que botou o Andrei aí. Não, o Andrei tá aí desde a gestão Modesto Roma. Aliás, saiu no Diário do Peixe que ele tá aí desde Sub-13, não, Sub-15, tá? E aí foi indo. Aí eu acho que o principal erro foi o fato de eu não ser do repórter, eu ter sido candidato. Aí eu comecei a criar animosidade com críticas, ele perdendo espaço, né? Ainda assim ele foi eleito o melhor jogador do Santos no torneio Santiago do Sul em 2020. Jogou a final da Copa São Paulo, os últimos jogos da Copa São Paulo na lateral direita. Foi o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o cara que mais sofreu pênalti no campeonato, o cara que deu mais assistências. Lá no gol não tem as assistências porque é um campeonato secundário para a plataforma, né? Ele poderia até ter feito mais gols, teve 2 pênaltis lá que ele deu para os companheiros baterem, um foi o Rodrigo César. Ainda assim. O ano passado o Santos foi para uma extensão de contrato jurídica. Como assim, Ademir? Não foi nem técnica nem política, foi jurídica. Porque eles afastaram 5 meses o Furt e tinham medo que o Andrei tomasse o mesmo caminho de ir para a justiça. Que não pode fazer aquilo. Você pode deixar até o cara, ele não precisa treinar com o time titular, reserva, mas ele tem que treinar com o mesmo grupo, no mesmo horário. Você não pode. E tinha prova disso aí, porque jogos da base ficavam mostrando lá o campo de trás, só o Andrei e o Furt correndo lá. Então foi uma renovação jurídica. E eu estava pronto para sair agora e acabar o contrato no final do ano. E o Andrei estavam prontos. Aliás, eu vou fazer outra confissão aqui. O Andrei tinha tudo acertado com o time da Série A2. Estava certo, salário, tudo. Só faltava o preto no branco. Acertamos numa terça-feira, na quinta, ele se apresentar na segunda. O técnico do time me ligou. Ademir, mudou. Como assim mudou? Mudou. Seguinte, o Andrei... Acabou o contrato dele com o Santos, o investimento era todo do time da A2. O Red Bull Bragantino ofereceu 2 atacantes pagando todo o salário aqui. Então a diretoria entende, agora o pessoal vai saber de qual time, né? Deixa eu falar. Entende que é melhor a gente fazer um investimento numa outra posição, já que nós estamos recebendo 2 atacantes, tá? Do que fazer do ataque com o teu filho, porque
Eu tinha até parado de procurar clube. Porque o acordo que nós tínhamos com a gente tinha encerrado e eu não quis... Eu não tinha encerrado, não. Eu pedi para fazer o distrato. Eu estava 1 ano já com a representação, não tinha arrumado nada. Falei, não, então... Nada por nada, fico eu. Entendeu? Aí no dia 20 de dezembro, o Gustavo Ferreira liga pro André e falou, tem uma proposta aqui do Confiança, só que você vai ter que renovar com o Santos. Aí eu ainda tento conversar com o pessoal do Confiança, mas o Confiança falou assim, nós já conversamos com o Santos, é antiético. Mas... Aí tento conversar com o pessoal do Santos, não, o acordo é esse. Não poderia assinar um pré-contrato, assim? Então, mas eles procuraram primeiro o Santos, eles não nos procuraram. Podia. A gente só ficou sabendo do negócio do Confiança via Santos. E aí ele vai na minha casa, já contei isso até na live, e ele pergunta, e aí, pai? Eu pergunto pra ele, e aí, filha? Pai, o Luizinho Vieira era o técnico do Caxias quando me quis lá no primeiro semestre, e o Pedro Martins não liberou. Porque o Santos ia ter que pagar uma parte do salário. O Caxias não tinha pra pagar toda. Nesse caso, quem que arca com o salário agora? O Confiança ou o Santos? Então, eu gostaria até de falar, mas tem cláusula de confidencialidade. Eu vou arrumar problema aí. Os caras já me amam de paixão, né? Né? Então, vou arrumar um problemão desse tamanho. Em momento algum eu falei com o Santos. Para não dizer que eu não falei, eles falaram tudo com o Andrei. Foi no negócio do auxílio moradia. Eu entrei em contato com o Gustavo Ferreira, que trabalha no departamento de futebol, e aí ele ligou pro Confiança lá e... Eu só conversei com Confiança. No momento eu liguei pro Santos. Aí eu falei, filho, o técnico gosta de ti? No princípio gosta, é a segunda vez que tá me pedindo. Falei, então você vai. Ele não jogou em 2025. O que atrapalhou ele foi o seguinte, ter ficado aí e não ter jogado. Times que se interessavam, pegava a minutagem, ficava desconfiado. Pô, o cara não teve lesão, não jogou por quê? E não teve nem Campeonato Brasileiro de Aspirante agora em 25, teve 24. Então... E aí no Confiança, o time foi vice-campeão da Copa do Nordeste, uma saída do estado. E aí eu matei no peito. Eu podia ser populista aqui e tirar o meu da reta. O André é casado, é livre, desimpedido, é ele que toma as decisões. Mas não vou fazer isso. Quem deu a decisão vai ser sempre dele. Mas quem deu o conselho para ele para lá, eu não botei uma arma na cabeça do Santos, foi o Santos que quis renovar. Se as condições para ir para Confiança eram só essas, porque o Confiança achou que era falta de ética desfazer um acordo com o Santos e não falar com a gente, eles não tinham nem meu número de telefone, porque eu não sou agente, né? Então vai ser nessas condições. E aí eu já estava preparado para aquele tumulto da opinião pública, né? Sabia que o Santos eu tinha convicção que o Santos ia vazar. Mas você sabia que ia ser daquele tamanho? Tinha convicção, porque no meio do ano já tinha sido brava, né? Já tinha sido bastante acalorada, né? E aí ele não jogou, como é que tu renova, né? Chega nele, Ademir? Chega, só que é o seguinte... Impacta em alguma coisa? Hoje não, já impactou, hoje não. Tanto nele quanto a minha pessoa, juro por Deus. Queria saber como é que ele vê isso. Eu perdi, ele não vê, aí é que tá. Ele não vê. Ele olha uma coisa ou outra, aí brinca comigo. Ele já tomou tanta porrada por causa disso aí, seu filho do Ademir Quintino, que hoje não afeta mais. E vou ser sincero, eu tive noites maravilhosas de sono. Tanto que no dia que vazou, num domingo, né? Eu não fui pra opinião pública. Eu tava num samba e continuei no samba. Tava eu, Vitor Hugo, o Pedro La Roca, Caio Rucilli e continuei lá. Eu falei, quem vai escolher a hora de falar sou eu. Não vou entrar nessa pilha. Entendeu? Primeiro que blindou a gestão durante alguns dias de qualquer tipo de reclamação de falta de contratação. Segundo que é fácil, né, bater no filho do repórter. Terceiro que alguns pegaram carona. E a única coisa que eu não imaginava era falar que o salário dele era 60 mil. Só isso que eu não imaginava e achei... Isso me deixou chateado. Mas não... Você acha que isso é erro de informação ou feito de maneira deliberada? Eu acho que... É opinião, não tem informação. Eu acho que alguém no clube vendeu esse peixe para me diminuir como uma pessoa de credibilidade, para mostrar que eu não sou uma pessoa honesta, para tentar... Assim, Ademir, Para tentar, entre aspas, dizer... tá roubando o Santos. O cara diz que é santista, mas tá roubando. Ademir, bom, parte do momento que a gente começou a se falar foi quando eu comecei a soltar os salários. Foi. Eu nunca soltei um salário sem ver contrato. Mas você disse numa live que você tinha o salário do André, que você tinha um contrato dele, não tinha? Exatamente. Você não tinha? Exatamente. Então você sabe que não é verdade. Eu sei. Não, eu sei. Mas o meu ponto é,
Se eu não tenho contrato, como é que eu faria aquela reportagem do Neymar, que o Neymar ganha 21 milhões por mês, se eu não vi? E ninguém rebateu. E ninguém rebateu. Do Santos o rebateu. Aliás, eu vi foi o pai do Neymar dizer que não podia ter vazado por causa da cláusula de confidencialidade. Exatamente. Então, assim, eu não posso dar uma informação só confiando. Claro, a gente erra. Eu errei a informação dizendo que eu achava que Achava não. Fui convicto de que o Neymar não voltaria a jogar em 2024. Confiei na fonte. Mas isso aí não carece de documentação. Você não vai receber um laudo médico. Isso aí você vai conversando com você, é confiança. E aí, claro, você perde a confiança na fonte, você vai pensar 2 vezes na hora de confiar nela de novo. Sim. É uma via de 2 mãos, né? É uma via de 2. Agora, documento, eu particularmente não gosto de falar de salário de ninguém. Tanto que assim, também não gosto. Tem gente falando aí, o Wagner Frederico lançou que o Bilal Brahimi ganha 1.300.000. Eu nunca falei sobre o contrato do Bilal, por quê? Tu não viu? Eu não vi. O Aldo Neto também falou que com os encargos dá 1.300.000. Eu não vi esse contrato. Então, assim, eu prefiro deixar para os colegas. Isso que me causa espécie. Porque não tem competição nenhuma, né? Não, eu só dou informação de contrato sendo que eu tenha visto o contrato. Não, mas as porradas eu já estava preparado. Eu já sabia que ia cair um mundo e tal. Então eu estava preparado. Então, como não é a primeira vez, eu já estava escamado. E o Andrei também é a mesma coisa. Aliás, a única coisa que eu queria era tirar ele desse ambiente que estava tóxico para ele. Tem muita coisa que a opinião pública não sabe. Teve dias que mandaram ele só correr no campo. Faltava um atleta para completar o treino principal. Deixava de coringa para não colocar ele. Isso o torcedor não vê, né? Mas eu não gosto de terceirizar a culpa. Parece que eu sou vítima, sabe? Não, acho que algumas das coisas que aconteceram, a culpa foi nossa também. Tá? Eu não gosto de terceirizar a culpa. Parece que a culpa é sempre a tua. Eu nunca tenho culpa de nada. Não, eu acho que nós temos culpa sim. Algumas nem tanto. Mas como teve situações anteriores que mexeram, aquilo ali fez com que a gente amadurecesse. Então teve muita gente que falou, pô, Ademir, você que é um cara estourado e nervoso, ficou espantado com a minha reação. Porque eu não ataquei ninguém. Eu só fui lá defender falando que ele não ganhava tanto e que foi e contei a história de como o Santos fez a proposta. Agora, eu lamento profundamente que o João Fernandes, que foi com ele, não foi falado, o Enzo, que você falou, não foi falado, o Ian não foi falado e outros não foram falados. Mas aí vai da convicção de cada um. O fato de eu ter esse nome aí, que me ajudou a crescer na carreira, mas me atrapalhou muito. Eu perdi emprego na Português do Esporte, aqui eu fui convidado para ser assessor de empresa da Português do Esporte em 2008. Chegaram nem a registrar minha carteira e eu saí lá, porque o presidente na época, que já faleceu, que Deus o tenha, o da Lupa, nem me dá para dar um pulinho aqui. Você é torcedor do Santos? Sou. Você é sócio do Santos? Sou. Não vai dar para tu continuar aqui. Mas você me contratou pela torcida do meu clube ou pelo meu profissionalismo? Sou profissional. Eu tô tomando dura de conselheiro. Isso já carimbaram minha carteira, o recurso humano? Não, então nem carimba, tá aqui. Eu perdi emprego. Eu perdi propostas em emissoras aqui em São Paulo, que muitas delas foram trazer o cara, ele é bom lá em Santos. E aqui, será que é bom? Perdi, a Rádio Record foi uma. Na oportunidade. Perdi a oportunidade de trabalhar na Rádio Record. O Ademir saiu da TV do Marcelo Teixeira. Saí da TV porque eu achei que ele queria incompatível. Pelo amor de Deus, aqui tudo é... Porra, deu uma indireta pra fulano, Beltrano. Não, cada um sabe na hora que abre a geladeira, velho. Exato. Cada um sabe a frase do Zeca Pagodinho. O dono da dor sabe o quanto dói. Quando o Marcelo Teixeira ganhou a eleição, eu já achei aquilo. Eu falei, eu vou ficar numa situação, uma saia justa. Como é que eu vou criticar o meu patrão? Porque ele é dono da TV Santa Cecília. Tá bom, vamos tocar as primeiras semanas para ver. O Santos começou a ir bem no Paulista. Bateu finalista. Legal. Você é candidato a vereador. Ali eu já ia pedir as contas. Aí foi a minha esposa que deu o conselho. Pô, você não vai sair? Não vai ter que pedir licença? Pede licença, aí você amadurece a ideia. Se você for eleito, se você vai ficar. Se você não for eleito, se você vai voltar. E aí, quando eu falei, não tem condição. Não tem, porque eu quero estar livre. O dinheiro me faz... Não era um dinheiro vultoso, mas que o dinheiro... Pô, ninguém rasga dinheiro. O dinheiro me faz falta? Claro que faz, pô. Eu tenho uma mãe enferma. O dinheiro eu pagaria a cuidadora, por exemplo, da minha mãe, que hoje não anda mais. O pessoal cobra que você teria dito em algum momento que se o seu filho fosse algum jogador do Santos, você deixaria Ótima pergunta. Puta, maravilhosa a tua pergunta, cara. Obrigado, porque eu não sei como é que eu ia entrar nesse assunto. Meu filho ficou no banco do Santos alguma vez? Teve alguma oportunidade? Teve treinador... É mentira, outra mentira. Treinadores não quiseram ele. O Kleber Xavier quis inscrever ele. Não deixaram. Liguem para o Fábio Carilli, se o Fábio Carilli não quis inscrever ele.
Eu tenho um áudio aqui do cara e ele falando que queria inscrever ele. Por que não inscreveram? Não sei. Cara, se meu filho senta no banco, eu não ia nem comentar o jogo. Ia chegar pro Sombra, não dá pra mim. Quer um exemplo do que eu tô falando a verdade? Você não precisa acreditar em mim, não. Final da Copinha, eu tô escalado pra trabalhar em Santos e Palmeiras. Eu não trabalho. Eu não trabalhei. Falei, Sombra, não tem condições de eu fazer a final da Copinha. Meu filho vai jogar. Como é que eu vou meter o pau nele se ele for mal? Ou vou falar do cara que vai entrar no lugar dele, falar mal do cara que vai entrar no lugar dele? É incompatível, é conflitante. Eu vou pro Allianz Parque como torcedor. E para quem não sabe, eu recebo um valor da Energia 97 FM do programa. Do programa eu tenho um valor fixo do meu salário. Estádio 97. O Energia em campo é cachê. Não vou falar quanto é que é, mas eu recebo X. Se eu fiz 4 jogos, é 4X. Se eu não fiz jogo nenhum, é 0X. Aquele dia eu não ganhei. Porque eu optei por não comentar o jogo que meu filho trabalhava. Eu não ia me sentir bem. E aí eu te pergunto, se o seu filho, por um acaso, tivesse se tornado profissional do Santos, sendo relacionado... Eu ia encerrar a carreira. Mas aí também como é que fica? Porque que você falou, cada um sabe onde fica a geladeira. E a relação com o torcedor também. Eu ia fazer outra coisa na vida. Você ia procurar outro... Ia procurar outro meio de sobrevivência. Ou eu não ia continuar. Então, em momento algum, eu fui incoerente e não honrei com a palavra. Eu comecei a entrevista dizendo aqui que a minha infelicidade de numa reunião que queriam eu de candidato a presidente, eu falei, se for vice, eu aceito. Honrei com a minha palavra, mesmo com o coração apertado, tá? Falei aqui que se o Andrei parasse, fosse do profissional do Santos, eu ia encerrar a carreira. E ia mesmo. Tanto que a oportunidade que eu tive de transmitir um jogo dele, eu não transmiti. Só ligar na Energia 97 FM. Procura aí no YouTube, aí, Energia 97 FM, Santos e Palmeiras, final da Copinha. Vê lá quem é que tá de repórter, se sou eu. Eu não trabalhei no jogo. A Energia na Copinha só transmite a final. Ela não faz os outros jogos, só a final. Falei, Sombra, eu não tenho condições. É conflitante. Eu já achava conflitante a situação. Eu, repórter, um menino, eu prejudiquei muito meu filho, cara, indiretamente. É o filho do cara que critica. Tem gente lá no Santos que me cumprimenta, aqueles falsos, né? Que batem nas tuas costas, mas por trás é só fumo. Tu acha que esses caras estão felizes com o moleque lá na... Teve um aí, que eu não vou citar o nome, teve um amistoso contra o Água Santa, ele ficou falando besteira lá, que meu filho tava no banco, ele ficou falando besteira pro meu filho, falando alto assim, ó. E o pai dele ainda fica criticando e não sei o quê. Tu acha que isso é papel de um dirigente, cara? Cara, mas que amadorismo, né? E é tóxico esse ambiente pra ele. Merda, velho. Então, cara, você pode se queixar do que você quiser, me criticar do que você quiser. Você não gosta do meu comentário, é um direito teu. Você acha que eu informo mal, é um direito teu. Mas você falar que eu não sou honesto em tudo aquilo que eu falei, aí me desculpa. Tô provando por A mais B que eu sempre fui honesto naquilo que eu falei e honro com a minha palavra. Então, eu vi um rapaz aí falar isso aí também. Ele falou que ia parar. Meu filho jogou no profissional. Não jogou, tô trabalhando, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas. Claro. E outra coisa, meu filho é casado, ele tem a vida dele, eu tenho a minha.